Olá pessoal que já acompanha o Nova Esquerda aqui nas redes, eu me chamo Elber Galdino e hoje a gente está em mais um debate muito bacana com um colega nosso lá da Paraíba. E, Custódio, fala aqui um pouquinho com a galera, sobre você. E aí galera da Nova Esquerda Pernambucana, eu me chamo Custódio Júnior, sou um vizinho aqui de estado de vocês, eu sou da Paraíba, estou fazendo atualmente Direito na UFPB. E bom, o Elber me chamou aqui hoje, eu acho que para discutirmos a representatividade dos movimentos sociais, não é isso? E sobre como eles estão ou não representando a sociedade atualmente, nesse momento de reinvenção e de crise de representatividade da política, não é isso, Elber? E a gente vai falar hoje sobre como atualmente a gente tem essa representação dos movimentos sociais com a sociedade como um todo. Vai ser um debate muito dinâmico. E esse tema a gente vai debater hoje, principalmente pelo fato de que nós dois somos representantes também de movimentos sociais. E a discussão, Custódio, que a gente vai querer levantar hoje é sobre qual a tua opinião, assim, se realmente os movimentos sociais, esses novos movimentos que têm surgido, tu acha que eles têm representado a população como um todo, a população a que eles se propõem a representar? Então, meu velho, realmente, de fato, se a gente parar para entender essa realidade, a gente percebe uma diferença muito clara entre o que são os movimentos sociais hoje, os chamados movimentos da sociedade civil organizada, e o que eram os movimentos sociais há 10, 20 anos atrás. Antigamente, a gente tinha os movimentos sociais tendo suas bases nos sindicatos. Então, assim, eles eram muito mais próximos do povo, eles eram produzidos pelo povo, pela massa, e ele respondia a um anseio da massa. Enquanto que hoje em dia os movimentos eles surgem, como eu já disse, da sociedade civil organizada, e eles estão apartados do povo. E este distanciamento é muito ruim. É uma coisa que a gente precisa combater. Eu acho que a palavra da vez seria uma espécie de diálogo. Então, é preciso que a gente entenda que vai chegar um momento em que esses movimentos precisam entender esse distanciamento e vão acabar tendo que suprir essa lacuna. Eles vão ter que se aproximar da sociedade, vão ter que aprender a falar a língua do povo, se eles quiserem realmente se tornarem representantes populares. Então, assim, é um dilema, não é uma coisa fácil, só que eu vejo potencial, eu acredito que esses movimentos eles podem chegar lá. Agora, para a gente chegar nisso, a gente vai ter que passar por um processo de reformulação muito próprio. É preciso que as pessoas deixem de se ver como tuteladores do exercício de cidadania e passem a entender o seu papel de fomento. Porque o que nós devemos procurar não é dizer à sociedade o que é que ela precisa fazer. A gente precisa caminhar lado a lado com a sociedade, a gente precisa caminhar lado a lado com o povo e ajudar ele a descobrir o exercício da cidadania, um exercício de independência, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu acredito que seja a principal diferença e é também o principal ponto de afastamento entre os movimentos de hoje e os movimentos de algumas décadas atrás. E, de longe, é o maior desafio que a gente tem na democracia moderna e que talvez seja o maior diferencial entre o que está sendo feito hoje e o que será a política e a representatividade no futuro. Contigo, até por uma questão de experiência própria, porque eu já passei por vários movimentos, desde a época da universidade, e uma coisa que a gente tem percebido hoje em dia é que existem os movimentos teóricos, que existem na teoria apenas, e existem os movimentos que na prática existem. Só um instante, peraí. Exatamente, porque hoje em dia é muito fácil você de repente abrir uma página numa rede social, coloca o nome movimento, né? Mas na prática, aplicar aquilo no cotidiano e na transformação social, isso é um pouco mais complicado. E eu lembro de ter participado de alguns movimentos antes, e uma questão de representatividade que eu acho importante destacar é que hoje em dia movimentos, sejam eles de qualquer categoria, a gente tem os antigos movimentos, né, que por exemplo o movimento feminista é um movimento histórico, o movimento LGBT, movimento negro, e a gente tem as novas concepções de movimento, que vai desde o MBL, Acredito, dentre outras vertentes que são mais novas. E eu fiz parte de um movimento antes de integrar o Nova Esquerda, e uma coisa que eu havia percebido é a questão de como a vaidade e o senso de propriedade intelectual tem se tornado muito mais forte. Então, por isso que eu bato nessa tecla da representação social. Eu acho que hoje em dia a sociedade ela tem precisado de movimentos que entendam a língua do povo, que consigam dialogar. Exatamente, porque você vê movimentos que se dizem representar
por exemplo, uma população estudantil, uma população periférica e oprimida, eles não estão conseguindo dialogar. Acabaram que viraram novas elites, né, se construíram novos modelos de uma nova caixa dentro de um modelo que era para ser popular, né? E como é que tu enxerga isso na Paraíba? Então, a experiência que eu tenho aqui na Paraíba é um pouco reacionária, sabe? Infelizmente, o Nordeste é muito tradicional ainda, pouco aceita mudanças, então a gente demora um pouco mais. Eu acho que é uma coisa muito própria da nossa realidade nordestina, né? Mas assim, eu penso que, como é que eu posso explicar? O pessoal está tentando, eu não duvido da vontade, O problema é que a gente tem uma concepção de ajuda que ainda é muito paternalista, entendeu? A gente acha que ajudar a sociedade é tutelar ela. A gente acha que ajudar a sociedade é botar ela debaixo do braço e levar ela a algum lugar. Em vez de dar autonomia. Então, eu acho que é uma pergunta que a gente vai ter que se responder. É uma pergunta que os movimentos sociais vão ter que chegar a um consenso. E eu acho que esse consenso é entender que o nosso papel é caminhar lado a lado com a sociedade. Não é tutelar ela, não é carregar ela em algum lugar. É caminhar lado a lado. A gente não forma opiniões, a gente não constrói pessoas. A gente estimula elas a chegar a algum lugar, entende? O nosso papel é de incentivo. A gente vai pegar elas e motivar, provocar nelas essa mudança, o exercício da cidadania. Não exatamente dizer para elas o que elas têm que fazer. Eu acho que essa é a diferença, sabe? Agora, como tu enxerga assim, essa questão de provocar mudança quando esses movimentos, uma grande maioria se tornou bastante elitizada e não consegue falar com a população como um todo? Porque você vai ver um movimento universitário que não consegue falar com o universitário de hoje em dia, que não está nos DAs, nos centros acadêmicos, que está espalhado a sua grande maioria em universidades privadas, que trabalha manhã, tarde e noite. Então, como é que tu tens visto isso? Então, esse é um problema estrutural, realmente. A gente tem essa massa de intelectuais que discutem a sociedade, portam a universidade. Então, é propriamente uma galera que tem menos responsabilidades quanto à sobrevivência, sabe? É gente que não precisa trabalhar amanhã, tarde e noite para manter uma família. E isso meio que separa no cotidiano ali. As grandes massas, elas estão tão ocupadas tentando sobreviver que o aprendizado que elas têm sobre política é aquelas 2 horas de Jornal Nacional no final do dia. E do WhatsApp. Isso é muito comum. Qual é o problema? É que a gente está tão preocupado em formar conhecimento que a gente não está se preocupando em dialogar com conhecimento. Eu acho que é exatamente isso. O problema está um pouco no que eu já falei, de que a gente precisa dar um passo atrás e entender como é que essas pessoas vivem, entender como é que a gente tem que se integrar a elas para fazer esse diálogo. Porque não adianta eu, que tenho muito tempo disponível e estou me propondo a várias atividades políticas, chegar para o cara e querer que ele faça a mesma coisa. Ele não vai, ele não pode. Fazer isso, como a gente faz, é tirar um pão da mesa que está alimentando os filhos dele, entendeu? É nós que temos que ser essa ponta, a gente precisa construir. Então, assim, eu acho que no primeiro momento a gente tem que deixar dessa prepotência acadêmica, sabe? E achar que esses neologismos, palavras que vêm do inglês e tal, significa alguma coisa. Tu chega para o Zé na esquina, ele não vai entender o que está falando. Eu faço até uma ressalva que eu lembro não lembro quem é o autor da frase, mas que era mais ou menos o seguinte, que antigamente os movimentos eles eram centrados no operário, né, e hoje em dia eles foram transferidos para a classe intelectual e digamos assim que o resultado não foi tão bom. Então eu acho que esse é o momento da gente refletir e dar novamente essa questão do diálogo para todas essas populações que são oprimidas, né, o trabalhador periférico, a gente concentrar o discurso na população marginalizada, acho que isso é importante da gente rever hoje em dia nesse processo. Acho que é importante. Não, com certeza. Se você parar para analisar, é exatamente isso. A gente tornou a discussão dos movimentos sociais uma coisa própria das elites e afastamos não só em discurso, como em vivência do povo. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para alguém que quer realmente representar o povo hoje, eu diria a ele que viva o que o povo ele quer representar vive. Porque é muito fácil para nós aqui em escritóriozinhos com ar-condicionado, a gente está dizendo que sabe o que é melhor para o povo. Agora, se você não falar, se você não vive, e não digo viver, ninguém precisa virar operário para compreender ou para pelo menos representar o operário, não.
agora você precisa ser canal de diálogo. E eu não entendo como é que você vai ter canal de diálogo se você não tem o mínimo exercício de empatia, tá ligado? Se você não, pelo menos, vê aquela realidade de perto. Então, eu acho que seria uma espécie de aproximação. A gente precisa aproximar essas realidades se a gente quiser comunicar elas. Exatamente. Porque muitos discursos, de forma assim bastante geral, eles se tornaram bastante vazios em impropriedade, né? São discursos que, Exato. na teoria, sabe, a pessoa domina totalmente aquele discurso de que a população operária, de que o estudante ele precisa ter acesso a determinados direitos, mas quando vai para a prática, a militância fica apenas ali por trás de uma tela de celular, um jogo de likes, alguns memes, e eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir daqui para frente, esses novos movimentos que estão surgindo, porque é absurdo, né? Assim, em quantidade, não porque a movimentação política ela é bacana, mas a quantidade assim do engajamento político comparado com 4 anos atrás é uma coisa que você não tem como comparar, não tem como comparar, né? Porque hoje em dia o jovem você vê que ele prefere muito mais se filiar a um movimento do que a um partido, né? Então a gente pode dizer que os movimentos acabam atuando como partidos, de certa forma. Você vai ter desde o jovem mais reacionário, que se identifica com a política mais neoliberal, até o jovem de extrema comunista, que se identifica com um determinado movimento e acaba se agregando a isso como forma de expor sua voz, né? Acho que é esse o caminho, mas a gente tem que realmente saber como integrar tudo isso nesse cerco. Eu acho que é importante a gente trabalhar como isso, e aqui em Pernambuco, ainda uma boa parte das discussões elas acabam que ficam muito restritas aos centros universitários, acabam que ficam muito restritas a um diálogo não palpável, ou às vezes também eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que citar também, é que quando a gente está falando do trabalhador, dessa população menos esclarecida, a gente não pode tratar eles como se eles fossem retardados e como se fossem desprovidos de qualquer conhecimento, né? O operário ele tem um conhecimento muito vasto. Paulo Freire já fala disso na sua teoria, que é admirada no mundo inteiro, embora tenha uma porção aí de uma galera neoliberal que quer a todo custo acabar com o legado de Paulo Freire, mas é reconhecido no mundo inteiro. O operário ele tem seu conhecimento, o professor tem seu conhecimento, o catador de lixo também tem seu conhecimento, e todos são muito importantes na formação desse sistema social que a gente vive. E também a gente não pode querer que a sociedade ela se transforme como é que eu poderia dizer, naquele jogo do banco imobiliário, né? Porque a gente também não pode dizer que a saída para a situação do gari, a situação para o catador de lixo, é ele ascender socialmente, que eu acho que até um modelo muito conservador. Eu acredito, nas minhas concepções programáticas, que o gari ele não precisaria ter que ingressar, por exemplo, no ensino superior para poder ter acesso aos direitos básicos que lhe são de direito. Ele não precisa ter que ingressar no ensino superior para poder ter acesso à educação de qualidade, ter acesso à saúde pública de qualidade. Esse discurso de que todo mundo tem que ascender socialmente, eu acho que é uma visão até muito conservadora, de que existem classes privilegiadas e que você tem que se adequar a essas classes privilegiadas para poder ter acesso a certas coisas. E esses discursos que a gente tem que levar, eles têm que ser muito palpáveis. Todo mundo tem que compreender tudo isso que a gente está falando. E não só porque hoje em dia, onde o diálogo não tem chegado, o WhatsApp chega com facilidade avassaladora, com informações desencontradas, chega com inverdades, e você... E as verdades não. Exatamente, e acontece que você vê, por exemplo, o operário, ele se vira contra sua própria classe, porque acredita numa ideologia totalmente disfarçada, porque hoje em dia, há 10 anos atrás, para a gente era muito mais fácil falar sobre habitação, saúde e lazer. E hoje em dia eu acho que a gente perdeu um pouco desses discursos, né? Não, com certeza. Se você para pensar, assim, tem um ponto muito forte nisso que tem falado, que tem um grupo aqui em uma pessoa que está tentando desenvolver esse trabalho. Infelizmente, eu não sei o nome da galera agora para dizer, mas se alguém souber, eles têm proposto. Comentários, tá? Se alguém souber quem é, deixa aqui. Então, eu depois procuro a galera e informar, mas assim,
o que é que eles estão tentando fazer? A ideia, realmente, ela não tem engano, a ideia é muito boa. A ideia é o quê? Eles tentam aproximar esse diálogo dos bairros, eles tentam aproximar esse diálogo das comunidades, só que como é que você faz isso? Você reúne essas comunidades para dialogar, só que você não chega lá dizendo para eles o que você acha que é a solução para a realidade daquela comunidade. Você não chega para eles dizendo, eu acho que vocês precisam de uma quadra de futebol, eu acho que vocês deviam lutar por um esgotamento sanitário. Não, eles chegam lá, eles dizem o que estão tentando fazer, é uma forma de se apresentar, só que eles são mediadores de um diálogo, eles são mediadores de um debate. Eles chegam para aquele povo e dizem, pessoal, qual é a realidade de vocês? Qual é a solução que vocês propõem para a realidade de vocês? Então, assim, eles não chegam lá com propostas de intervenção de pessoas que estão nos seus gabinetes para pessoas que estão na vida real. Eles chegam para o pessoal do Brasil real, né? Que é aquela velha discussão entre o Brasil real e o Brasil da lei. Eles chegam para aquela galera e dizem, pessoal, vocês que estão vendo essa realidade, qual vocês acham que é a solução? Então, é mais legítima a solução que é provocada da pessoa que está vivendo aquela realidade. E eu acho que isso seria uma espécie de ponto inicial desse diálogo, sabe? Porque você provoca na pessoa, muita gente quer só ser ouvida. Muita gente, na verdade, quer só ser ouvida. A gente vive num país hoje em que o trabalhador comum ele se sente silenciado na política. Então, é um exercício de cidadania plena, na minha opinião. Você chega para aquela pessoa que diz, olha, tua opinião importa, tua experiência empírica importa bastante e não é menos importante que a experiência acadêmica ou que teorias feitas hoje. E a gente quer ouvir. Ouvir é uma palavra fundamental nesse tipo de diálogo. Então, eu acho que é aquele conceito que a gente chega desde o começo. Os novos movimentos que se proporem a representar a população mais periférica vão ter que trabalhar dessa forma para poderem obter sucesso, né? Então, eu acho que a gente sintetiza basicamente a discussão todinha nessa tua fala, né? Não, mas a verdade é que esses próximos 2 anos, a 4, acredito eu, eles vão ser uma espécie de filtro entre quem vai nadar e chegar na praia, e por praia eu me refiro a uma verdadeira representação aproximada do povo, ou quem vai simplesmente comprar no mesmo marasmo da velha política, que está nos gabinetes e está distante do povo. A verdade é que a tendência hoje é essa, eu não vou mentir, e está nutrindo falsas esperanças de achar que esses movimentos eles vão da noite para o dia acordar e começar a representar o povo plenamente, porque isso é a tendência, a inércia vai nos manter onde a gente está. E nós não vamos sair dela sem um grande esforço. Então, assim, eu acho que se tem um conceito que a gente pode dar a qualquer um que queira realmente fazer esse ativismo político e que queira tornar isso uma forma de emancipação, porque eu acho que é aquilo que a gente busca, né? O movimento da sociedade civil, ele só tem um motivo legítimo se ele quer emancipar o povo. Porque tutelar não é a palavra. Emancipar é que estaria no correto exercício da democracia, no correto exercício da cidadania. Então, eu acho que isso vai ser a grande peneira. O momento é de apatia política, as pessoas não se sentem representadas e elas tendem a negar ou tentar destruir aquilo que elas estão entendendo como inimigos nesse processo de representação. Então, eu acho que vai ser a peneira que vai separar o joio do trigo, entre os movimentos que vão engrenar na sociedade, aqueles que vão entrar no veio popular mesmo e as pessoas vão então se sentir representadas por ele participar, e aqueles movimentos que estão fadados a, em certo momento, perderem o gás, por assim dizer, sabe? Porque se tu está numa causa que se pretende representar o povo e o povo se afasta dela, o principal combustível, que é aquele que legitima a tua luta, não está mais acontecendo, né? Então, eu acho que essa peneira vai demorar alguns anos, mas vai ser como separar o joio do trigo com relação a quem quer ganhar alguma coisa com movimentos sociais e quem quer realmente representar o povo, sabe? Então eu vou pedir assim para a gente se despedir agora, se você quiser deixar algum recado para a galera que acompanha a gente, quiser divulgar um pouco do seu trabalho aí na Paraíba, eu vou deixar esse espaço para você agora. Não, então galera, primeiro eu quero mandar um abraço meus conterrâneos pernambucanos. A gente divide muito da nossa realidade brasileira e eu acho que somos irmãos de luta como todos os brasileiros. A gente tem que estar junto nessa luta diária. Eu queria mandar um salve muito especial para a galera do Mover, que é o movimento Esperança, aliás, Mover Frente Social Progressista, desculpem, que é a galera do movimento que eu faço parte aqui na Paraíba.
Eles vêm fazendo um trabalho difícil, mas com muito esforço. A galera tem se dedicado para tentar fazer esse esforço de renovação aqui na Paraíba. E assim, se tem uma frase que eu queria deixar como despedida, além de um forte abraço, não desistam. Porque realmente a realidade brasileira não está fácil. E a mudança não vai acontecer se a gente simplesmente tomar a decisão do preguiçoso, que é dizer que nada vai dar certo e ficar quieto. Porque se você realmente ficar parado, nada vai dar certo. A tendência é que piore. Agora, nós temos uma responsabilidade enorme e, bom, eu gosto de entender isso como um dever. Eu me sinto obrigado a dar minha parcela de colaboração. É uma coisa que eu já estava conversando com o Elber certo dia, que é, eu acho inadmissível que a gente passe pelo mundo e quando nós sairmos dele, o mundo seja um lugar pior. Pelo contrário, eu acho que é nossa prerrogativa e é nosso o dever de tornar o mundo um lugar melhor. Não por nós mesmos, mas para que o mundo seja um lugar melhor para aqueles que vêm depois de nós. Então é isso, galera. Abraço, espero que vocês novamente em breve, talvez. E fiquem com Deus, vamos à luta. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo desde o começo. Vou pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e domingo que vem a gente tem outra discussão com outra pessoa para enriquecer muito mais. Então um abraço a todos vocês e tchau, tchau. Tchauzinho, galera. Pronto, já pode cortar.